No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante nesta sexta-feira, dia 25 de julho de 2025. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ontem nós não conseguimos gravar os programas, o programa de rádio, nem o Minuto da Unicidade, por motivo de força maior. Tivemos uns contratempos e não produzimos o programa que a gente faz, pelo menos um Minuto da Unicidade, de segunda a sexta, programa de rádio Nossa Voz também de segunda a sexta. Então fica aqui meu pedido de desculpas, mas tivemos alguns contratempos no dia de ontem que nos impossibilitou de comunicar com você. Mas obrigado pelo carinho da sua amizade, obrigado a você que nos acompanha aqui pelo YouTube, você que nos acompanha pela rádio, pelas rádios. Estamos na nossa rádio FM 105.9 para a região de Morungaba. Estamos também na Rádio Betel 98.7 Rio de Janeiro para a região da Barra, Recreio, Jacarepaguá. Um abraço para você que nos acompanha online também, aonde quer que você esteja, que Deus abençoe de maneira rica e poderosa. O Minuto da Unicidade, ele tem um objetivo de mostrar pelas Escrituras um lado, vamos dizer assim, o lado do Senhor Jesus, que passa despercebido e é desconhecido por muitos cristãos em todo o mundo. Então a proposta do Minuto da Unicidade é conscientizar, através das Escrituras, a todos os sedentos da verdade, que só o Senhor Jesus Cristo é Deus e não existe nenhum outro além dele. Ele é o Senhor. E ele mesmo diz: antes que Abraão existisse, eu sou, João 8,58. Por falar nisso, algumas pessoas nos perguntam: mas vem cá, Tony, você ensina que Jesus é Deus. Em algum momento, ele, o próprio Jesus, ele afirmou ser o próprio Deus? Em algum momento? Essa é uma pergunta muito corriqueira, seja no privado, no WhatsApp, seja em mensagens no TikTok. Agora estamos lá no TikTok, no Instagram. Não estamos ainda no Facebook, mas em breve estaremos. Nossa página foi sequestrada, mas nós no YouTube, enfim, as pessoas nos perguntam em qual momento da história o Senhor Jesus ele se revelou. Bom, ele teve muitas passagens que ele se revela como o Deus dos judeus, algumas boas referências, vamos dizer assim, mas tem informações sobre isso nos profetas. É claro que ele, diz a Bíblia, esvaziou-se a si mesmo, aniquilou-se, tomou forma de servo, tomou forma humana, de homem, achado na condição humana, humilhou mais ainda. Então, a gente precisa considerar isso também, porque Jesus, o Senhor Jesus, ele veio, como é que eu posso dizer, de forma oculta para os doutores, os teólogos. Ele veio de forma oculta para esses homens. Para a humanidade em geral, ele se tornou um de nós. Ele não veio como Deus, ele veio como filho do homem, como filho de Deus, como homem, você entende? Ele não veio aqui exibir o seu poder. Outros dizem, mas ele não pode ser Deus, que Deus na sua glória, ninguém chega nem perto. Por isso, ele, diz a Bíblia, esvaziou-se. Está lá na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, ele esvaziou-se. Mas é claro que em alguns momentos importantes, ele teve de se revelar. Teve momentos específicos e, vamos dizer assim, momentos chaves, ocasiões necessárias, oportunas, para que ele revelasse, para que deixasse escrito no Novo Testamento quem ele é de fato, para corroborar e confirmar as informações também dos profetas. E é nesse momento, e é essa revelação que muitas das vezes fica oculta, passa, despercebida por muitos. Eu vou ler aqui então alguns textos que mostram que o Senhor Jesus, ele se revelou para os judeus, aqueles que queriam apedrejá-lo e matá-lo, que Jesus se tornou um problema para os judeus, Pois é, por exemplo, eu vou citar aqui poucas referências.
João capítulo 10, verso 30. Ele diz: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então em pedras outra vez para o apedrejar. Outra vez. Os judeus pegaram então outra vez em pedra para o apedrejar. Estou lendo para você João 10, 30, 31. E Jesus respondeu: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Entendeu por que ele ia apedrejar, ele ia ser apedrejado? Porque ele era um homem, o que eu disse para você, veio de forma oculta para os judeus, veio como forma humana. E nessa forma humana ele fala: eu e o Pai somos um. Eles entenderam exatamente. Eles entenderam que aqui ele não estava falando de unidade composta da Errad. Eles não entenderam isso. Até porque a Errad, dentro do conceito do judaísmo, não era unidade composta. Nós falávamos isso na quarta-feira aqui. Então é unidade absoluta. Quando ele diz eu e o Pai somos um, é porque são inseparáveis, não são duas pessoas. Essa, a resposta, veja a resposta dos próprios judeus. A própria teologia séria sabe exatamente qual é essa resposta do Senhor Jesus, a profundidade dela, tanto quanto os judeus entenderam. Eles não aceitaram, mas eles entenderam a resposta de Jesus. Eles pegaram então em pedra outra vez. Por quê? Porque várias vezes eles pegaram pedra para apedrejá-lo, por blasfêmia, pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Nós estamos em João 10, quer ver? Outra parte que Jesus vai e diz quem ele é. João 8, eu já citei, foi o primeiro versículo que eu citei aqui de có. João 8, 58. Leia aí comigo. Vamos ler aqui o versículo 57. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Sabe quem é o eu sou? Só você procurar saber lá em Êxodo 3, quando o eu sou se apresenta, Êxodo 3, Êxodo 6, para Moisés. Então pegaram-lhe pedra para atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando no meio deles, e se retirou. Versículo 59. Por isso que no capítulo 10, esse capítulo 8, verso 59, pegaram pedra. Capítulo 10 de novo, ele disse eu sou, opa, blasfemou aqui. Blasfemou porque ele está dizendo que é Jeová. É isso que eles entenderam na hora. Mas na hora, eles entenderam isso de imediato. Pegaram pedra de novo para ele. Aí, o verso 10, capítulo 10, ele fala, aí o Pai somos, pegaram outra vez, de novo. No outro dia, no outro debate, pegaram pedra de novo. Você entende? Todas as vezes que Jesus se revelou para os seus contemporâneos, os seus que eu digo, os seus familiares lá, os seus irmãos de pátria, né, seus companheiros ali, judeus, toda vez que ele se revelou para eles, veio de forma oculta, mas ele teve um momento que ele se revelou para os seus que eu digo, sua nação, seu povo. Eles pegaram pedra para matá-lo. Mais um texto aqui, mais uma referência, aqui agora é para os discípulos, na ceia, aí que ele lava o pé dos discípulos. Ele diz, vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Mas aonde aqui que ele está dizendo que é Deus, Tony? Nessa frase aqui, ele diz duas vezes, mestre e senhor. Senhor com S maiúsculo. Aonde é que está escrito isso? Evangelho de João, capítulo 13, quando ele ministra a ceia para os discípulos, que lava os pés dele. Logo depois que ele lavou os pés. Diz aqui, verso 12, então depois que lhe lavou os pés, tomou suas vestes, se assentou-se outra vez à mesa e disse, entendeis o que eu vos tenho feito? Faz a pergunta de retórica. Verso 13, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, verso 14, se eu, senhor e mestre, de novo ele fala, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também devem lavar os pés uns dos outros. Olha, senhor com S maiúsculo, Senhor, duas coisas que ele fala aqui, vocês me chamam de mestre e senhor, está falando a verdade, porque eu sou. E aí me lembra, sabe, nos lembra o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 45, que diz assim, ó, eu sou o Senhor e não há outro.
capítulo 45, verso 5 de Isaías. Eu sou o Senhor, com S maiúsculo, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Entendeu por que os judeus pegaram pedra para matá-lo? Por quê? Porque ele estava dizendo várias vezes: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Como havia na lei um mandamento, os profetas tinham falado: eu sou o Senhor e não há outro. Aliás, os 10 mandamentos começam assim lá em Êxodo, né? Por intermédio de Moisés. Ele começa também assim: não terás outro Deus além de mim, eu sou o Senhor e não há outro. Não é isso que começa lá? Pois é. Então, eu sou o Senhor e não há outro. Mas Jesus está falando: não, eu também sou o Senhor. Então, temos 2 senhores, o Pai e o Filho. E aí não entra, não fecha essa conta. Você está entendendo? Não temos 2 senhores nas Escrituras. Ou temos o Senhor Jeová Pai e não tem outro nenhum além dele, jamais pode ter. Ou o Senhor Jesus é o único Senhor que as Escrituras dizem. Por isso Paulo diz, e para complicar mais ainda, Jesus diz: eu sou o Senhor. E lavei os pés um dos outros. Jeová fala: eu sou o Senhor e não tem outro Senhor. Paulo diz: para nós todavia há um só Deus e um só Senhor. Está lá em 1 Coríntios 8:6. Ainda que para muitos tem vários deuses, para nós só tem um Deus. Um Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Como é que fica isso? Porque aqui Jeová fala que ele é Senhor e não tem outro. E Jesus também fala: eu sou o Senhor. Então temos 2, temos Jeová e temos Jesus. 2 senhores. É o mesmo. Mas a teologia divide em pessoas. Aí é que está o problema. Aí é que está o X da questão. Eu vou ler um texto aqui que a princípio você pode entender assim: isso aqui não tem nada a ver com o que o Tony está dizendo aqui, mas ouça, preste atenção, e eu vou depois te explicar aonde é que está aqui a conexão com o tema de hoje. Vou ler João capítulo 2, verso 18. Responderam, pois, os judeus. De novo, judeus. Começa lá no capítulo 2, hein? É debate forte aqui, ó. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? O verso 21 do capítulo 2. Mas ele falava do templo do seu corpo. Mas tudo bem, Tony, qual é a correlação entre esses temas? Bom, se ele estava falando aqui do templo do seu corpo de uma forma oculta, ele estava falando aqui da sua morte e ressurreição, usando como pano de fundo, ou usando o templo físico que eles estavam ali. Eles pediram um sinal. Me dá um sinal que tu está fazendo isso, né? Mostra um sinal aqui. Responde a nossa pergunta. E o sinal ele deu. Ele deu um sinal: destrua este templo. Ele fez como é que se chama? Um trocadilho. E aí eles falaram: mas em 46 anos que esse templo foi edificado e tu vai levantar. Quer dizer, ele estava falando da sua morte e ressurreição, usando o templo, usando o seu corpo, né? Nós não somos templo do Espírito Santo. Templo é aquela construção, né? O templo. Nós somos templo, nós somos morada de Deus. Ou você acha que Deus está no templo de Salomão em São Paulo? Ou você acha que Deus está no templo de Salomão, no futuro templo, até lá, quando Deus construir para Deus estar lá? Ou dentro da sua igreja, que você acha que é lá que Deus mora? Dentro dos templos aí, é isso que Deus quer morar? Deus quer morar dentro de nós. E Jesus usa o seu corpo, ele faz uma comparação, um trocadilho, e eles nem sequer entenderam, nem seus discípulos entenderam o que ele estava falando. Não era para aquele momento ali eles entenderem, mas foi catalogado, foi anotado. E aí diz o texto: quando ele ressuscitou dentre os mortos, foi aí que os seus discípulos lembraram dessa palavra, dessa escritura, do que Jesus tinha dito, e creram nele. Aí entenderam, melhor dizendo. Mas os judeus nem depois da sua ressurreição entenderam. Os caras nem entenderam. Deram graças a Deus que Jesus morreu, não viram mesmo ele ressuscitado. Você está entendendo? E essa é a conexão. Todas as vezes que ele falou, revelou para os judeus principalmente, para os principais teólogos quem ele era, eles nem entenderam.
Muito pelo contrário, ficaram irados, queriam matá-lo. Você está entendendo que a linguagem de Jesus, ela requer um pouco mais de compromisso e de espírito para poder entendê-la? Porque quantas vezes não foi que Jesus falou que ele era o Pai? Para Filipe, João 14, estou há tanto tempo convosco que não me conhece, Filipe? Quem vê o Pai vê a mim, eu sou o Pai. Como é que vai entender isso? Não vai entender. Eles não entenderam na hora, eles vão entender depois. O centurião que estava lá na cruz, lá falou, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Quando ele morreu lá na cruz, o cara, o gentil entendeu primeiro quem ele era de fato. E é isso, destrua esse corpo aqui, destrua esse templo, eu vou em 3 dias. Ele está achando que ele ia pegar, eles iam destruir tudo, quebrar tudo, e depois Jesus ia ali em 3 dias botar de volta. Quer dizer, assim é o ser humano, assim é a teologia. Essa teologia nossa contaminada pelo fermento romano, pelo fermento dos fariseus. E com essa teologia falha, nós não vamos conhecer a pessoa do Cristo, nunca. E quanto mais teologia você fizer, e quem fala aqui é quem estudou bastante teologia. Vamos sentar, vamos botar aí os diplomas juntos? Pois é, então, me desculpa, não é soberba. Através da teologia, você vai ficar mais distante ainda do Cristo. Quanto mais teologia você estudar, a teologia, a nossa teologia, sabe? A teologia comum mais distante da pessoa do Cristo você vai ficar, porque ela vai, no final das contas, dar uma outra direção para a verdadeira identidade do Cristo Jesus. Mas, aqui nós estamos, com muito carinho, com muito compromisso, não se sinta ofendido, você teólogo não se sinta ofendido, mas é que é para a gente entender que muitas coisas Deus oculta até dos teólogos. Até dos teólogos. Os teólogos muitas vezes se envaidecem, o meu diploma é Batista do Sul, é não sei o que, é PUC, calma, vamos baixar a temperatura, vamos buscar a Cristo, porque Ele tem muito, um abundante fonte que jorra para a vida eterna. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você, bom fim de semana, nós estaremos de volta, se Deus permitir, na próxima segunda-feira, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Ore por esse ministério, apoie, nós voltaremos então semana que vem. Graça e paz. Minuto da Unicidade.